Alô, alô, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Brasil Gente Minas. Segunda-feira, a gente chega com as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e também do interior. E no programa de hoje, atenção, hein? Vamos falar de mais um caso de feminicídio, desta vez no bairro Paulo VI, aqui em Belo Horizonte. O crime foi presenciado, inclusive, pela filha do casal, de apenas 3 anos de idade. Vamos falar também da situação em Barão de Cocais, na região central do estado, após mais uma elevação do risco, né, de barragem ou da barragem. Elevou demais, existe risco de rompimento, hein? Barão de Cocais o negócio agora. Vamos mostrar isso aqui, vamos falar muito sobre esse assunto. E se você tem alguma denúncia, manda para cá. Conta com a nossa parceria. Nós estamos disponibilizando para você o 997-727663, que está aqui em cima, para você fazer o uso. E como é que você vai fazer bom uso dele? Eu vou te explicar. Você vai pegar o telefone e vai, de repente, você tem uma bronca aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, está no interior. Filma, fotografa, faça a denúncia, divida com os demais, manda para cá, 997-727663, estamos à sua disposição, aguardando o seu contato. Faça uso da parceria, vamos te ajudar a resolver o problema. Tem imagem de circuito fechado aí na sua empresa, na sua casa, flagrou alguma coisa, manda para cá, 997-727663, simbora, abrir mais uma semana. Se Deus quiser, uma boa semana para todos nós, para você que está em casa também. E aqui, muita notícia a partir de agora. A gente abre, aliás, essa edição com mais um feminicídio aqui na capital. Desta vez aconteceu no bairro Paulo VI, região nordeste de Belo Horizonte. O suspeito tentou se matar, está internado em estado grave. O crime foi presenciado pela filha do casal, de apenas 3 anos de idade. Vanessa Anício traz tudo agora na tela da Band, veja. O crime aconteceu nessa casa, número 153, no bairro Paulo VI. Ernélio Rodrigues de Oliveira, de 38 anos, teria começado uma discussão com Jacilene de Oliveira, de 39 anos, na noite deste domingo. Durante a briga, ele teria proferido algumas facadas no peito, tórax e perna da vítima. Diante dos pedidos de socorro, a mãe de Jacilene, que mora bem próximo aqui à casa, veio com um outro filho tentar ajudá-la. Os dois também foram atacados por Ernélio. Toda a cena foi presenciada pela filha do casal, de apenas 3 anos. Nós ainda não temos a motivação, as vítimas, estavam muito nervosas, as pessoas que presenciaram também estavam muito nervosas, então não souberam relatar com precisão o que veio a acontecer. O autor, ele não tem qualquer histórico ou passagem por agressão doméstica e violência doméstica ou qualquer outro crime. Vizinhos ficaram surpresos com a atitude de Ernélio. Nunca vi discutir. Era uma pessoa trabalhadeira. Ele ia todo dia de manhã levar a menininha para a escola. Super tranquilos, bastante reservados. Não expunha a vida deles para ninguém. Após o crime, o suspeito tentou tirar a própria vida com um corte no pescoço. Ernélio e o cunhado, Marcelo Ananias da Silva, foram encaminhados para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, onde seguem internados em estado grave. Jacilene não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda em casa. Gente, onde é que nós vamos chegar com esses casos, hein? Onde é que nós vamos chegar com esses casos? Mais um, o homem matou a mulher na frente de uma filha de 3 anos. Matar já nos assusta. Matar na frente de uma criança de 3 anos ainda mais. A gente lamenta e todas as vezes que nós trazemos esse tipo de notícia aqui no Brasil, a gente pede para que a justiça seja exemplar nesses casos. Porque se a justiça não for exemplar nesses casos, os agressores, nesse caso, o rapaz matou a mulher. Mas em alguns casos, onde não chega a consumar, eles voltam com uma sede ainda maior de vingança e por isso a justiça, é necessário que a justiça seja implacável contra esses agressores. E por mais que hajam
mulheres e mais mulheres que estão denunciando. Os casos, o número de casos cresce e nos assusta. E se com a denúncia das mulheres, os casos, não é que eles crescem, né? De certa forma eles aparecem mais. A mídia faz a cobertura e é necessário que se faça, porque através da cobertura há a cobrança, e através da cobrança aparecem as medidas contra os agressores. Então, por isso, a necessidade de uma justiça com a mão pesada para cima desses caras aí. E principalmente para cima desse aí que matou a mulher na frente da filha de apenas 3 anos de idade. Lamentável. A gente abre esta edição com um caso lamentável, mais um caso lamentável de feminicídio, desta vez aqui em Belo Horizonte. Ainda sobre esse assunto, homens que agredirem mulheres, atenção, hein? Homens que agredirem mulheres poderão ter que ressarcir o Estado dos custos com tratamento de saúde das vítimas e também arcar com o valor dos dispositivos de segurança determinados pela Justiça como tornozeleiras eletrônicas. A lei foi aprovada no Senado e voltou para a Câmara dos Deputados para a última análise. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que no ano passado havia mais de 1 milhão de processos de violência doméstica tramitando em todo o país. Na próxima reportagem, você vai ver que uma especialista afirma que as mulheres estão denunciando mais porque se sentem amparadas pelo poder público. Veja agora. A médica Paula Veloso demorou 9 anos para conseguir superar o medo e romper o silêncio para denunciar o próprio marido por violência doméstica. Na última agressão, ela ficou com o rosto deformado. Ele me deu vários chutes, vários pontapés, cotoveladas, e toda vez que eu tentava sair, ele me puxava pelo cabelo e eu gritava muito. Foi uma noite que eu vi a morte mesmo. Paula só conseguiu se livrar do agressor depois de pedir ajuda aos parentes pelo celular. A hora que a polícia bateu no meu apartamento, eu me senti muito salva. Você não percebeu, você não largou, você não se separou, mas para quem está dentro do relacionamento, a gente não percebe. Nos casos de violência doméstica, a mulher aparece como a principal vítima. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2016 havia quase 900 mil ações tramitando na Justiça. No ano passado, este número já superava a marca de 1 milhão de casos. Na verdade, o que nós temos é um aumento da coragem feminina em denunciar. Não só pelo empoderamento que a gente tem sentido nas mulheres, mas pelo acolhimento que essas mulheres têm dos poderes. Então, antes era dificílimo ser ouvida. Hoje é um direito dela ser ouvida por pessoas capacitadas e treinadas para isso. Os últimos dados da semana Justiça pela Paz em Casa revelam a importância da agilidade do judiciário para dar uma resposta às vítimas. O mutirão, realizado em novembro do ano passado, julgou 15 mil processos em tramitação na Justiça e concedeu cerca de 7 mil medidas protetivas às vítimas de violência doméstica em todo o país. O Senado aprovou um projeto de lei que pretende fechar ainda mais o cerco contra os agressores. A lei propõe que eles paguem ao SUS pelos gastos com tratamento de saúde da vítima e arquem com os custos dos dispositivos de segurança determinados pela Justiça, como o uso de tornozeleiras eletrônicas. Cumprir a lei que já existe, incentivar as vítimas a denunciar os casos de violência doméstica e investir em prevenção. Sem reforçar esses 3 pontos, para especialistas e para quem já foi agredido, não há como reduzir os números que não param de crescer em casos que chocam o país. Nós agora precisamos de passar para um outro nível, que eu entendo que é a educação mesmo, mas a educação formal. Seria melhor uma matéria sobre o direito, né? Os direitos da criança, os direitos da mulher, os direitos do homem, os direitos do trabalhador, para que todas as nossas crianças soubessem quais são os direitos mínimos. Então, isso para mim é uma real prevenção. A gente precisa principalmente denunciar, porque se essas denúncias não chegam às delegacias, as medidas para serem tomadas ações para a gente conseguir evitar essas tragédias, elas não são feitas.
E aí, no caso, uma mulher que foi agredida está dizendo, né? Então, endossando tudo que nós falávamos aqui, com conhecimento de causa, ela passou pelo problema. Ela sentiu na pele a dor de ser maltratada pelo companheiro entre aspas. E aí, nessa matéria, ela diz sobre a importância da denúncia. Não pode esconder isso da justiça, da polícia. Não pode. Sobre a questão da lei, ela precisa, e acredito que vai passar rapidamente no Congresso, na Câmara, aliás, rapidamente, e deve rapidamente também receber sanção do governo, porque é muito interessante que isso aconteça. Agora, não adianta o agressor pagar as custas do processo, pagar as custas dos dispositivos de segurança, mas ficar solto, não é? Não adianta. É necessário que ele pague, arque com todo o custo e fique preso. Porque se a justiça é implacável com essa racinha aí, talvez assuste, né? Talvez reduza, porque são assustadores os casos. Hoje eu vi um caso que aconteceu aqui no estado do Espírito Santo, onde o cara agrediu a mulher e depois se matou. Ele achou que ele tinha matado a mulher, mas ele não matou. E ela ficou aqui para contar tudo. Que vá para o inferno. Que esse aí vá para o inferno. Agora, os casos em que a gente mostra diariamente aqui no programa, quase que diariamente aqui no programa, não há outra alternativa. É a justiça ser implacável, a punição acontecer, para que esse não medo da impunidade não faça com que esses caras continuem agredindo. Agora, sobre eles pagarem as custas do processo e todas as custas também dos dispositivos, custos dos dispositivos de segurança, maravilhoso. Que isso seja aprovado rapidamente e que comece a vigorar rapidamente. Porque vai ser muito bom ver o cara preso e ainda arcando com todos os custos e custas exatamente depois de ter agredido a companheira. Agora, o grande detalhe é fazer com que o judiciário, entrando no processo e punindo exemplarmente, que a violência reduza ou acabe. Seria maravilhoso se acabasse. Mas reduza, que esses números que nós mostramos aqui frequentemente sejam reduzidos. Que essa estatística sofra uma redução. É tudo aquilo que nós queremos. Tem um recado para você agora, meu amigo. Atenção, atenção. A melhor coisa que tem a falar de determinadas empresas aqui e sair na rua e depois alguém chegar e perguntar sobre a empresa. Eu vi você falando da empresa tal. Você tem um telefone aí? Qual é o mesmo nome? Isso é muito legal. Isso mostra que as pessoas precisam e a gente está aqui para resolver problemas. Então, meu amigo que está endividado, se você está sofrendo com o financiamento do seu carro, moto, caminhão, por conta dos juros abusivos e das parcelas que estão atrasadas, e aí já entraram em contato com você falando sobre busca e apreensão do seu veículo. Veja agora como o David Johnny, presidente da Gold Company Soluções Financeiras, pode ajudar você. Confira. Meu amigo... Viu só? Entre em contato, não se desespere, não entregue o seu veículo ou cancele o seu cartão de crédito, por exemplo. Faça como a senhora Sandra, que é uma das pessoas que entraram em contato conosco aqui, através da Gold Company, que tinha uma dívida de R$ 30.600 e quitou por R$ 2.000. Mais de 90% de desconto. Gold Company Soluções Financeiras, a maior recuperadora de crédito do Brasil, 0800 377 77, 0800 37777. Liberte-se dos juros abusivos, amigo. São 15, 4 horas 15 minutos. Estamos seguindo aqui com o nosso Brasil Gente. Você que estava no Facebook, vocês prestaram atenção que a tela deu uma congelada e depois voltou. Então, todas as vezes que eu fizer um merchan aqui, a tela vai congelar. Todas as vezes que nós sairmos para o intervalo, a tela vai congelar. E aí depois, quando a gente voltar, segue normalmente. Digita lá TV Band Minas e curta o nosso Brasil Gente Minas. Aliás, toda a programação da Band Minas também no Facebook.
A Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais investiga os policiais civis que balearam um homem na tarde de ontem durante uma operação no bairro Belvedere, na região centro-sul da capital. De acordo com a corporação, os policiais confundiram o carro da vítima com o veículo de um suspeito que estava sendo investigado e deu ordem de parada. Para o condutor, como o motorista desobedeceu a ordem, os policiais efetuaram um disparo contra a vítima, que foi atingida no ombro. Veja você, isso aí já é o final da confusão. A quantidade de carros da polícia aí, ó, já é o final da confusão. Agora veja você, eles poderiam ter matado o cara. Confundiram e poderiam ter matado o cara. Atingiram, mas então por que ele não parou, ué? De repente ele não achou que não era pra ele, ué. Né? Aí depois, inclusive o André está me dizendo aqui que o rapaz que foi atingido disse que imaginou que a viatura estava sinalizando para fazer uma ultrapassagem e tal, para pegar um outro carro. Como ele não tinha nada com a situação, ele foi seguindo na dele. E aí aconteceu esse disparo que acertou no ombro do cara. Veja você, eles poderiam ter matado esse cara. É o risco que existe em casos como esse aí. Não, porque eu acho eu vou disparar. Não pode. Esse preparo, obviamente que eu não posso aqui generalizar. Não podemos generalizar. Mas o preparo é fundamental em momentos como esse. Quantas vezes nós já vimos aqui perseguições da Polícia Militar, onde a Polícia Militar força, conduz a coisa de forma que o motorista, o bandido que está sendo perseguido, acaba errando, batendo o carro, rodando, capotando, etc. E a prefeitura não dispara. A polícia não dispara. Então, nesse caso aí, não seria o mesmo procedimento? Ou ideal não seria que acontecesse o mesmo procedimento? Ou todo mundo vai ter que andar agora com o vidro aberto para não ser confundido com bandido e não tomar tiro? Peraí, né? Um erro gravíssimo, a Corregedoria vai investigar, tem que ser apurado com rigor, né? Agora, atira no pneu, pô. Atira no pneu, poderiam ter matado o cara que não tem nada com a situação, Há um despreparo desse policial que disparou aí, que pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então tem que investigar e punir, não adianta só investigar, não. Investigar e punir e preparar melhor, né? Aqueles que são mal preparados. Pelo visto aí, nós estamos diante de um caso desses, lamentavelmente. 4h18, 4h18, a polícia procura pelos suspeitos de explodirem uma agência bancária nesta madrugada na cidade de Virginópolis, região do Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta de 3 horas da manhã. Os homens explodiram os caixas eletrônicos e grande parte da agência ficou danificada. A perícia continua os trabalhos nesta tarde. O BOP foi acionado para verificar se ainda há explosivos no local. Após o crime, um carro foi encontrado carbonizado na cidade de Guanhães, a 31 quilômetros de Virginópolis. A polícia apura se o veículo foi usado pelos bandidos. Testemunhas disseram à PM que o grupo fugiu pela MG 010 no sentido de Cerro, terra do Bom Queijo. Ninguém ficou ferido. Ainda bem, né? Ainda bem. Agora, a gente sempre vem destacando sobre esses roubos aí, mais uma vez, numa cidade pequena, Virginópolis é uma pequena cidade da região, recebendo a visita desses bandidos aí. Que é sempre bom nós destacarmos que quando eles conseguem êxito, né, explodem e roubam, os valores nunca são divulgados, até para não incentivar que outros grupos façam a mesma coisa. E sempre usam o sistema de câmeras da cidade para tentar, né, ver se mostra o rosto dos sujeitos aí. Pessoal, vamos seguindo com o nosso Brasil, gente. Minas, ainda hoje, Feliciano Abreu vamos falar hoje de preços de despachantes.
para comprar um carro, precisa de um despachante. Tem gente que não é só carro, não. Tem gente que entrega outros serviços, aos despachantes. Vamos falar sobre despachantes daqui a pouco, mas em especial os serviços voltados para transferências de carros e tal, daqui a pouco dentro desta edição. 2 homens são presos suspeitos de tráfico de drogas no Morro do Papagaio, região centro-sul da capital. Segundo a Polícia Militar, a dupla começou a correr segurando algo na cintura após avistarem os militares. Isso no bairro Vila Barragem, Santa Lúcia. Os suspeitos entraram em uma casa, foram seguidos pelos PMs. Um dos homens, de 18 anos, confessou que é gerente do tráfico na região e que a residência é usada como ponto de venda de drogas. O outro suspeito, de 25 anos, teria sido contratado para ajudar este que disse que era gerente do tráfico. A polícia apreendeu com a dupla 2 armas, munições, 120 pinos de cocaína, 200 pedras de crack, 2 balanças de precisão, 2 balanças de precisão, material para dolagem e 48 buchas de maconha. Estamos mostrando imagens agora na tela da Band, uma apreensão consideravelmente alta, feita pela Polícia Militar na barragem Santa Lúcia. Muita droga, serviço do tático móvel aí funcionando bem, tirando os caras de circulação e fazendo a apreensão das drogas que estão na tela da Band. Voltando para cá, 4h22. Esses recados que eu dou aqui diariamente, tem um que é inevitável. As pessoas às vezes se incomodam com o tema, com o assunto, mas não adianta se incomodar, porque você vai precisar se preparar para todos os momentos imprevistos que podem surgir. É essencial para você viver tranquilo. Então eu vou falar agora sobre a necessidade de você refletir sobre esse assunto e viver com segurança, com organização, com planejamento, porque a vida tem que seguir mais tranquila, até para você aproveitar aí a companhia dos familiares, dos amigos, viver os momentos que te dão prazer, né? Por esse motivo, você tem que viver sem preocupação. E para viver sem preocupação, você precisa dos planos funerários do Bosque da Esperança. Confie no trabalho de uma equipe séria, competente, que oferece todo o suporte quando necessário. E pensando nisso, para esse mês, você terá uma grande oportunidade para fazer o seu plano funerário. É um março arrasador com várias opções de planos funerários, com 20% de desconto. Você vai escolher o melhor, que atende aí a você, a sua família, e aí, através desse plano, escolheu, é profissionalismo, é conforto, assistência 24 horas. Então, aproveite o março com 20% de desconto, entre em contato, conheça mais cada um dos planos oferecidos e seja um parceiro do Bosque da Esperança. Não tem jeito, ninguém escapa. Então, é melhor que você se planeje, porque o momento também ninguém sabe. 3218 3232. 3218 3232 é o telefone. Você pode também acessar o site bosqueesperança.com.br. bosqueesperança.com.br. 3218 3232 é o Bosque da Esperança, anunciando o intervalo. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Na volta tem muito mais aqui na tela da Band com o nosso Brasil Urgente, abrindo a semana com muita notícia. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas e já na volta eu tenho um recado, mais um, muito importante para você. Você que está em busca de uma oportunidade de emprego, chegou a sua vez, amigo, mas chegou mesmo. Foi publicado o edital da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte com 500 vagas, hein? São 100 vagas para mulheres, 400 vagas para homens, remuneração de R$ 3.400. Não perca a oportunidade. E para garantir sua vaga, comece a se preparar com mega concursos. É só você vai fazer agora sua matrícula pelo site megaconcursos.com, usando o cupom Meu Desconto, que está aqui embaixo, ó, Meu Desconto.
E você vai ganhar um bônus especial com esse cupom Meu Desconto dentro do site de mais 10%. Mais 10% de desconto. Mas é só durante o programa que vale. São várias opções para você se preparar. Cursos presenciais e também cursos online. Está esperando o quê? Acesse agora o site megaconcursos.com, faça logo sua matrícula, garanta seu futuro. Agora olha só que excelente remuneração, hein? R$ 3.400, não dá para perder e tem mais. Você pode ter uma preparação mais completa aqui, ó, com as apostilas Mega. Não perca tempo, amigo, aumente a sua chance de aprovação. Acesse o site, aproveite o desconto relâmpago. Mega Concursos, preparação de qualidade ao seu alcance, 3270-3999. Não perca a oportunidade de estudar com as apostilas Mega Concursos. Gente, ninguém te prepara melhor para os concursos que a Mega Concursos. Então acesse aí megaconcursos.com ou ligue 3270-3999, ok? Mega Concursos aqui no nosso Brasil, gente. Deixa eu contar para vocês uma história. 22 pessoas ficaram feridas com tombamento de um ônibus de turismo. Isso aconteceu ontem na BR-381 em Igarapé, pertinho aqui, na região central aqui do estado, pertinho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus teria sido fechado por uma carreta e tombou no quilômetro 525. O coletivo seguia da Bahia com destino a São Paulo e transportava 49 passageiros. Durante o resgate, a pista no sentido São Paulo ficou interditada, 22 passageiros ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU no local. Esse trecho aí é um trecho perigoso, um trecho com um tráfego absurdamente alto de caminhões. Eu sempre rodo por aí, que eu vou muito a São Paulo e muito de carro. É um trecho muito perigoso e, por vezes, o que acontece, aliás, por vezes não, acontece com frequência. Quem passa por ali vai me dar razão. Quem passa por ali vai dizer, é isso mesmo. Por vezes o caminhão está subindo e ele está embalado. E aí ele está na pista da direita, o caminhão que está à frente está mais lento. Mesmo que você venha na sua faixa mais veloz para fazer ultrapassagem, eles entram. Para não perder velocidade. Eles entram, já vem embalados, eles entram e dane-se quem foi fechado. Mas já aconteceu comigo várias vezes e eu já vi também com outros motoristas, mas muitas vezes, assim como em outros segmentos, onde existem os bons e os ruins, no transporte não é diferente. Nós temos a maioria dos caminhoneiros, é uma maioria responsável, mas tem aí a turminha que faz as atrocidades nas rodovias. Depois, entra aí no YouTube, entra no YouTube aí, como é que chama aquele esquema que a carreta fica dando aquelas rabiadas? Que tem um nome, quebra de asa. Vocês verem os absurdos, ultrapassagens em locais proibidos, eles não estão nem aí. Eles, uma minoria, que arrebenta com a classe. Então é quebra de asa, é ultrapassagem em local proibido. E não se preocupam. É um negócio realmente cavernoso. E esse trecho de Igarapé ali é perigoso demais. E se tiver chovendo então, ai papai, é aí que a coisa complica mais ainda. Deixa eu contar um outro caso para vocês aqui de 3 pessoas que morreram e uma que ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo 2 carros de passeio em Congonhal, no sul de Minas. A batida aconteceu na BR-459, isso aconteceu no fim da tarde de sábado e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo teria invadido a contramão e colidido de frente com esse carro que nós estamos mostrando aí. Estava no sentido contrário. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um dos veículos confessou ter consumido bebida alcoólica. Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão de Pouso Alegre, onde permanece preso. Ele matou 3 pessoas. Ele bebeu, ele ingeriu álcool e ele matou 3 pessoas. Ele precisa pagar muito caro por isso. Os mortos são uma mulher de 33 anos, o condutor de um dos carros de 47 anos
e o filho dele de 10 anos de idade. Um passageiro de 33 anos que teve ferimentos graves foi encaminhado para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Na semana passada, nós mostramos aqui uma Kombi que estava com algumas crianças, acho que 10 crianças, e que por causa de um irresponsável que também estava bêbado, essa Kombi acabou tombando, mas graças a Deus nenhuma criança saiu com ferimentos graves, pequenas escoriações apenas. Nesse caso aí, o sujeito bebeu, bateu em outro carro e matou 3, entre os 3 uma criança de 10 anos. Vocês estão entendendo a necessidade de uma punição exemplar? Esse cara não pode voltar a levar uma vida no meio de nós aqui, ó. Não pode. Esse cara matou porque ele assumiu o risco. Ele bebeu, pegou o carro, ele assumiu o risco. Então ele precisa ser punido exemplarmente. Esse cara não pode sair da cadeia. É aguardar o julgamento, preso e depois continuar preso, porque ele bebeu, pegou o carro, assumiu o risco e matou 3 pessoas. Então é um que tem que apodrecer na cadeia, para servir de exemplo para muitos outros que fazem a mesma coisa, que bebem, pegam o carro e saem fazendo atrocidades aí pelo trânsito, pelas rodovias do Brasil. 4 pessoas ficaram feridas em outro acidente envolvendo 6 veículos na noite de ontem, na Via Expressa, à altura do bairro Tropical, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Guarda Civil, uma carreta desgovernada atingiu 5 veículos que estavam parados em um semáforo, gerando um engavetamento. O motorista contou aos guardas que tentou acionar o freio, mas não funcionou. A carreta, que estava carregada de bobinas, bateu em um caminhão-baú que tombou no canteiro central, em uma outra carreta e em mais 3 carros. 4 pessoas com idades entre 36 e 56 anos ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Júlia Kubitschek, aqui na capital. O acidente aconteceu no sentido Betim e após um longo congestionamento, o trânsito seguiu normalmente. Esse acidente carregado com bobinas, esse caminhão carregado com bobinas, a última vez que um caminhão carregado com bobinas se envolveu num acidente aqui na capital foi na Avenida Nossa Senhora do Carmo, eu acho que lá pelos idos de 2010, né, André? Acredito que em 2010, e matou algumas pessoas, eu não me lembro bem quantas pessoas morreram. Você se lembra, Feliciano? Aquele acidente, você não lembra quantas pessoas morreram ali? Parece que foram 3 pessoas. Então, a última vez que nós falamos de um acidente, um caminhão carregado com bobinas, foi em 2012, 3 pessoas morreram. Então é isso mesmo. Foi em 2012, não em 2010. Em 2012, 3 pessoas morreram, o motorista foi condenado a 6 anos de prisão. Aí pega um terçozinho, cumpre, já deve estar na rua, já deve estar dirigindo, inclusive, para matar mais gente. Nesse caso aí, poderíamos estar, de repente, com ele carregado de bobinas, perdendo o freio, num local onde o caminhão dele atingiu uma velocidade considerável e só parou após bater em uma carreta, um caminhão e 3 carros. Nós estamos aqui num saldo positivo de apenas 4 feridos. Porque poderíamos estar aqui agora falando de mortes, assim como em 2012, ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Me lembro como se fosse hoje. Me parece que foi ou 4ª ou 5ª noite. Estava em 7 Lagoas transmitindo um jogo e aí já um repórter já entrou ao vivo falando desse acidente e tal. Um negócio realmente lamentável. Então, o saldo acaba sendo, entre aspas, positivo, com 4 feridos, porque era para ter sido um negócio realmente muito mais grave. Pessoal, vamos agora ficar leve por aqui. 4h38, vou receber o Feliciano Abreu para falar sobre os preços de serviço de despachante. Vem cá, Feliciano, vamos bater um papo. Tudo como bem, a gente faz toda semana, sempre um prazer te receber. Prazer todo como a gente faz toda semana, hoje nós vamos falar sobre preços de despachante. Eu experimentei aí nos últimos 6 meses, aí, 2 vezes, mas doeu, hein? Caro, né?
E você sabe que essa pesquisa foi sugestão dos telespectadores, porque eles viram que o preço da placa está realmente absurdo. Everton, para você ter uma ideia, o preço médio de um par de placas, para quem compra o primeiro carro para emplacar, subiu 42% em um ano. Ah, porque o alumínio aumentou tanto assim? Não há justificativa. Na verdade, inclusive, eles estão questionando que são pouquíssimos fornecedores e há que se analisar por que eles aumentaram tanto. Né? A gente, quando fica na mão de poucos fornecedores, você sabe o que acontece. Sim. Né? E esses casos aqui que envolvem despachante, a gente tem que ter muito cuidado, porque, infelizmente, a primeira dica, inclusive, é ter o despachante de confiança, porque ele vai pegar seu carro, levar no Detran, então você fica ali refém da boa vontade, boa conduta dele. Por isso que tem que se pesquisar bastante. A taxa do Detran hoje é R$ 176,07 para fazer o primeiro emplacamento. Aí nós temos o par de placas variando de R$ 100 a R$ 250. Que absurdo. Como é que a placa é a mesma, entendeu? Que então, absurdo. uma diferença de 150%. Honorários de R$ 70 a R$ 290. 290? 290 reais. Tá barato até. Tem uns que estão cobrando até 400 já. Não, mas isso aqui, no caso, só honorário, separado da taxa do Detran. Ah, porque sim. o final vai ficar 400. Bem mais, até mais. Uma diferença de 314%. O valor total do primeiro emplacamento é de R$ 380 a R$ 569, com a diferença de quase 50%. Aí atingiu o patamar que você estava falando aí de R$ 569. Claro que aqui tem dentro desse valor a taxa do Detran. Para transferência de veículo, Everton, quando você transfere o veículo que você comprou usado, alguma coisa nesse sentido, R$ 150 a R$ 400, uma diferença de 166%. Agora, além das diferenças, o que impressiona são os aumentos. A própria taxa do Detran, que era R$ 159,32 no ano passado, no início do ano passado, agora está R$ 176,07, um aumento de 10,5%, o dobro da inflação. A placa, como a gente falou aqui, o par de placas, que era R$ 115,50 o preço médio do ano passado, já subiu para R$ 164,72, um aumento de 42%. Ou seja, o telespectador estava corretíssimo na hora que ele nos passou esse questionamento, principalmente no interior, a dificuldade das pessoas de conseguir uma placa pelo custo, devido até à falta de concorrência. Honorários, é interessante isso. Cada vez mais as pessoas estão fazendo por conta própria. O Detran tem facilitado muito isso. Eu mesmo já troquei de carro, já fui lá, enfrentei uma fila pequena, extremamente bem atendido. A Polícia Civil faz ali o check-up do carro, se está tudo ok, o documento. Então, os honorários têm caído. Inclusive, ano passado nós realizamos essa pesquisa, já tinha caído em torno de 3%, 4% pelo preço médio. Agora continua caindo e caiu 3,5%. Era 148, passou para 143, mostrando que é uma questão seguinte, é um serviço, mas as pessoas estão cada vez mais propícias a fazer por conta própria, que não é tão difícil. A gente tinha aquele medo de filas intermináveis no Detran, mas o Detran, até pela internet, hoje você faz muita coisa, então facilita muito a vida do consumidor. O valor total do emplacamento, olha só, era R$ 424 em média, subiu para R$ 472, um aumento de 11,40%, uma inflação anual de 4%. Absurdo. Ou seja, quase 3 vezes a inflação. E a transferência de propriedade do veículo, que era 312 em média, passou para 325. Um aumento aí dentro da média da inflação de 4,38%. Então, aquela história, até para comprar um carro, e você sabe o que acontece? Você compra um carro, um valor maior. Então, você fica assim, vou fazer com despachante mesmo, porque é um valor de R$ 500 e tal, mas há diferenças de preço, a gente tem que pensar nisso. São 2 tanques de combustível que eu costumo dizer, para você passear no seu carro, você fazer o mesmo tipo de serviço. E outro detalhe, você não é obrigado a fazer com o despachante da loja que te vendeu o veículo. Você pode fazer por conta própria ou pedir o seu despachante. Isso é muito importante. Você vai naquele entusiasmo, e às vezes o despachante daquela autorizada, daquela loja de veículos, cobra bem mais caro e dá uma beiradinha ali, inclusive, para o dono da loja. E outra coisa que é importante você se ligar. É um tal de, tem que trocar essa placa, porque essa não é o modelo. Fique atento a isso. Porque, por vezes, forçam você a trocar a placa e não havia necessidade de troca. Exatamente. Então, fique muito... Eles sempre dizem que esse modelo não serve, esse modelo não serve. E aí forçam você a trocar a placa e é mais um custo que você tem, quase sempre na base do oportunismo, lamentavelmente. E só mais um detalhe, era para ser trocado as placas, aquele... Mercosul. Graças a Deus não vai precisar. Você imagina o quanto que nós pagaríamos para essa placa, para poucos fornecedores. É isso que a gente tem que questionar. Por isso que o presidente parece que agiu corretamente e suspendeu essa troca desnecessária. Criam dificuldade para vender facilidade. Exatamente. Isso é histórico nesse país, do jeitinho e do esquema. Lamentavelmente. Feliciano, obrigado. Obrigado a você, boa semana. Muito legal te receber aqui, pode sair por ali, valeu demais. Feliciano Abreu,
do site mercadomineiro.com.br e também do aplicativo Com Oferta. Vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, não saia daí, daqui a pouco a gente volta, reta final do nosso Brasil Gente Minas, até às 5 da tarde aqui na tela da Band. Até já! Pessoal, estamos de volta com o nosso Brasil Gente Minas, 4h46, 4 horas 46 minutos. Moradores de Belo Horizonte passarão a receber alerta de desastres naturais por meio do telefone celular. O novo serviço foi lançado em Belo Horizonte pela Defesa Civil na semana passada. A gente mostra mais detalhes com Luciana Viana. Veja agora. Há 26 anos, Lamir é dono desta loja de recuperação de rodas em uma das principais avenidas da região norte de Belo Horizonte. Cenário recorrente de enchentes em época de chuvas fortes. A água chega a quase 50 centímetros de altura. Tantos anos convivendo com a situação que ele já sabe quando a água da chuva se soma à água do córrego Vilarinho e o pior é esperado. Tem alguns vertedouros assim que começavam a jogar a água para cima. Depois daquilo, uns 5 minutos depois, nos bueiros, eles já começavam a se fechar. Aí era 1 segundo só, as pessoas não conseguiam tirar mais nada, porque aí já vinha aquela avalanche de água por cima, parecendo um rio mesmo, aí cobre tudo. É muito rápido, é muito rápido. Mas a partir de agora, Lamir e todos os belo-horizontinos poderão ser alertados em tempo real sobre o risco de desastres naturais como temporais, alagamentos, deslizamentos e inundações. Os avisos serão encaminhados por SMS para atingir também a população que não tem acesso às redes sociais e à internet. O serviço de mensagens pelo celular enviado aos mineiros já existe desde o ano passado, quando a Defesa Civil Estadual criou a plataforma. A novidade é que, a partir de agora, a Defesa Civil de Belo Horizonte também vai administrar o serviço, fazendo com que os alertas sejam mais precisos para os moradores de Belo Horizonte. Um meteorologista, 24 horas por dia, observando o radar, observando satélites, observando estações, vai permitir que, ao administrar a plataforma, o cidadão de Belo Horizonte tenha uma informação muito mais precisa e localizada. O cidadão, para receber as emissões de alertas nessa plataforma, deve encaminhar uma mensagem via SMS para o telefone 40199. Nessa mensagem, ele deve constar o CEP da rua onde reside e, a partir daí, então, ele estará recebendo uma mensagem de confirmação do cadastramento e receberá os alertas de risco da Defesa Civil de Belo Horizonte. Há 2 anos, como proprietária desta loja de roupas na Avenida Bernardo Vasconcelos, na região nordeste de Belo Horizonte, Flávia também já passou por transtornos causados por alagamentos. Para ela, os alertas que chegam pelo celular são bem-vindos, mas não solucionam o problema. O ideal seria que a prefeitura cumprisse o que ele promete a cada ano, que vai fazer umas obras para a nossa melhoria, porque a gente não passa por isso, mas de ano a ano nunca se resolve nada, vão empurrando, né? E continuamos com os mesmos problemas, né? É realmente um drama e que já dura muitos e muitos e muitos anos. E eu não acredito que vai ser resolvido rapidamente. Deveria, mas não vai. Nós procuramos a prefeitura para responder essa crítica feita pela comerciante da Avenida Bernardo Vasconcelos. E em nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte informa que envio de mensagens à população é uma determinação da ONU. A Prefeitura de Belo Horizonte cumpre à risca essas determinações, avisando a população de forma precoce sobre qualquer tipo de risco que ela possa sofrer em caso de chuva forte, para que possa adotar medidas de autoproteção e proteção comunitária. Sobre a questão da reclamação da lojista, não obtivemos nenhuma resposta. Pessoal, agora tem recado, hein? Que folia é essa, minha gente? Rogério Sotero está por aqui, como na semana passada, para explicar melhor sobre a folia que continua na CNR. Continua até o final desse mês e eu trouxe hoje solução para a casa toda, entendeu? Então vou explicar para o pessoal. Vamos lá. Vamos ver, né? Olha só, vou começar por esse piso vinílico aqui, ó. Esse aqui é um piso vinílico RLX. É um piso em manta, tá, gente? Ele vem com 1,83 de largura por 20 metros lineares, tá? Aqui é uma pequena amostra, não sei se dá para ver direitinho. Dá para ver. Ele imita bem a madeira aqui, tá vendo?
Esse piso sem instalação e sem rodapé, ele está sendo hoje de R$ 99,18, que é o preço dele normal, isso é vinílico. Tá vendo que é meio plástico, aguenta água. E ele, impressionante, como parece mesmo madeira. Parece. Ele sai hoje por R$ 29,90 à vista uma vez no cartão. É sem instalação e sem rodapé, é só o piso. A gente vai lá, compra. Se quiser que instala, entra em contato com o instalador, a gente vê o custo e tal, e vai até a casa do cliente e providenciamos isso também. Mas isso já é um custo à parte. Perfeito. Então, aliás, diga-se de passagem, muito bonito esse piso aí, viu, Rogério? Bacana pra você ver. Tem, opa, caiu o splash aí. Tem esse aqui, ó. Tem nessa cor, que essa cor aqui é a Java, e essa cor aqui, ó, que é a Zareta. Já é um piso mais na cor de pátina, tá vendo? Legal. E tem um outro padrão também, que deu pra dizer que são muitas amostras, não tem jeito, né? Deixa eu colocar isso aqui, ó. Muito bonito. Gostei desse aí. E dando sequência aqui a essas oportunidades, o que nós trouxemos aqui? 2 porcelanatos, um polido e um para área externa, do mesmo fabricante, se chama Vilagres. Sim. Tá certo? Ali é 61 por 106, é um produto extra retificado. Retificado é essa borda aqui que dá aqui, ó, dá um melhor acabamento no piso, tá certo? Agora prestem atenção, como são extras, uma coisa complementa a outra. Aquele ali é o produto polido e esse aqui é o produto acetinado para a área externa. Não sei se vai pegar o som da minha mão passando. Que é antiderrapante, né, Rogério? Faz essa função também, com determinado grau de um coeficiente de atrito maior para poder facilitar. Esse aqui está de R$ 90 por R$ 59,90 em 10 vezes. O preço de R$ 90 para R$ 59,90? Esse aqui é exatamente de R$ 90, 71 por 71, retificado, tá certo? Por R$ 59,90 em 10 vezes. Sim. Tá? E o irmão dele, que é o 61 por 106, está de R$ 136 por R$ 69,90 em 10 vezes. Percebam, não sei se dá para ver o tamanho do produto, ele tem 1,06 m de comprimento por 61 de largura. Então dá uma paginação muito bonita, fica muito bem. E esse já é o polido. Esse já é o polido, com grau de reflexão, é bacana. Porque o pessoal gosta mais de fazer esse casamento com área externa e interna, conversando um com o outro, né? Fica bem legal. E para assentar os dois, tem aquela solução ali que a argamassa da Quartz hoje é uma argamassa branca, saco de 20 quilos, tá certo? Ela sai hoje, o preço é normal em torno de R$ 33,00, em 10 vezes ela sai por R$ 27,50 e à vista por R$ 25,90. Mas ela tem uma particularidade muito interessante. Você pode assentar esse piso aqui, ó, sem demolir o piso que está na sua casa. Ela só colocar argamassa? Ela assenta esse produto piso sobre piso. O que isso quer dizer? Supondo que a gente fosse instalar esse piso aqui no estúdio, tá certo? Você vai verificar se o piso está em condição de receber, né? Se você tem lá uma ardósia, um outro piso cerâmico que você não quer demolir, entendeu? Você quer chegar e quer uma obra mais rápida, você vai usar aquela argamassa, passar sobre esse piso, fazer a limpeza, claro, desse piso que vai receber o outro produto, né? Para poder passar a argamassa por cima, uma limpeza básica, e vem com esse produto assentando por cima, porque ela é uma argamassa colante, ela vai colar esses porcelanatos nesse produto piso sobre piso. Não tem quebradeira. Economiza até 20%, tá certo? E, né, dando sequência, tem lá aquele kit lá pro banheiro, com o kit da Fabrimar, que é um kit de 5 peças de metal para o seu banheiro ficar mais bonito, tá certo? Ele está saindo hoje de R$ 170,00 por R$ 89,90 à vista uma vez no cartão. Tá certo? Rapaz, mas olha, a folia não para na CNR, hein? E para acabar, uma solução de divertimento. Isso aqui é uma piscina. Belfix, 2.300 litros. 2.300 litros. Porque tem gente que tem criança em casa, apesar de estar chovendo, mas o calor está sempre aparecendo por aí e tal, que tem uma solução legal. Ela está saindo hoje de 340 por apenas R$ 279,90 em 3 vezes no cartão. Aqui ao vivo tem que olhar para não errar o preço, né? Tá, lógico, até melhor do que se você fala errado, a turma chega lá que é o preço que você falou. Exato. Ó, corre lá para a CNR, é CNR Folia, o mês da economia, mas está acabando. É para o estado todo, viu, gente? Entregamos todo o estado nos assistindo aí. Mas está acabando já. Mas tem que correr, só até o final do mês eu volto aqui depois com mais novidade, né? CNR da Reforma, Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Detalhe, Rogério falou, mas não custa repetir. Entrega em todo o estado. Então não tem erro. Compra aqui, entrega aí. Rápido e fácil. Obrigado, Rogério. Um abração, valeu demais. Grande Rogério tchau. Sotero, cabeção sempre presente. E a gente seguindo aqui com o nosso Brasil, gente, Minas na tela da Band. Gente, CNR é bom demais. Vai lá que é bom demais. 202 horas. 202 horas. Esse é o tempo médio que os motoristas perdem em congestionamentos pelas ruas e avenidas da capital. Isso durante todo o ano. Nossa cidade é a terceira do país onde mais se desperdiça tempo no trânsito. Por essas e outras, tem gente trocando o carro pela bicicleta. Vanessa Anício conta, veja aí.
Ultimamente não importa muito o horário. Para onde você olhar, vai ver uma quantidade grande de carros pelas ruas de Belo Horizonte. Belo Horizonte chama atenção porque dentro de todas as capitais do Brasil, ela é que tem maior número de veículos por habitante. Então, para cada 1.000 habitantes de Belo Horizonte, tem 803 veículos registrados, entendeu? Isso é mais do que o dobro da média nacional. O número excessivo de automóveis nas ruas tem consequências, mais congestionamentos e tempo parado. Quanto mais veículo ocupando as ruas, entendeu? Menos espaço sobra para as pessoas viverem, para as pessoas se deslocarem. Belo Horizonte é uma das capitais onde o brasileiro passa mais tempo dentro dos carros. Segundo uma pesquisa divulgada pela empresa global de serviços de carro, Henrix, a capital só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Por ano, o belo-horizontino passa, em média, 202 horas dentro dos automóveis. Gustavo percebeu que perdia muito tempo preso em engarrafamentos. Há 8 anos, trocou o carro pela bicicleta. A gente ganha tempo com isso, fora que você também está praticando exercício físico. Isso aí traz uma qualidade de vida, traz um bem-estar maior. E fora que você também está contribuindo para o meio ambiente. A bicicleta, ela ainda não está totalmente na cultura do Belo Horizontino, tá? Mas ela está começando a fazer parte. Pode sim ser a solução para muitas pessoas, não para todas as pessoas. Na última década, a população que utiliza a bicicleta como principal meio de transporte mais que dobrou. Mas ainda falta conscientização por parte das pessoas para diminuir o número de carros nas ruas. Cada bicicleta na rua em Belo Horizonte é um carro a menos. Ao invés de achar que o carro é a solução, entender que o ir e vir é a solução e o ir e vir pode ser feito de outras formas. A gente tem visto aqui em Belo Horizonte, São Paulo, no Rio já tem, essas bicicletas que você aluga pelo aplicativo, né? Acho que é Yellow o nome. Você aluga pelo aplicativo. Bikes e também patinetes elétricas, né? Que virou uma febre em São Paulo. Aqui lentamente está acontecendo, mas São Paulo e Rio, numa velocidade muito maior o crescimento e tal. E nota-se também, nem tanto aqui, né? Nós temos muitos morros aqui na capital, o que dificulta. Mas quem mora em regiões que beneficiem, né? Pessoal que pedala aí, então tem que aproveitar e de bike mesmo para não ficar preso no trânsito. Olha aqui, pessoal, a sirene de alerta para risco de rompimento de barragem soou em Barão de Cocais. Veja mais informações. Esta barreira é o limite imposto pela Defesa Civil desde o dia 8 de fevereiro. Daqui para frente está a área de autossalvamento, ou seja, que pode ser atingida em até 30 minutos em caso de desabamento. Sexta-feira, a barragem da mina Gongo Soco subiu de nível 2 para nível 3. Está no risco máximo de rompimento. A estrutura comporta 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos, a metade da de Brumadinho. Nós temos 2 sistemas de monitoramento, um baseado em radar e outro baseado numa célula de robótica laser. E enquanto de 8 de fevereiro para cá, os 2 sistemas vinham apontando resultados convergentes, indicando a segurança da barragem. No dia 20 de março, quarta-feira, a empresa certificadora que acompanha todo esse monitoramento nos passou uma notificação dizendo que identificou um dado divergente em relação aos 2 sistemas e que por conta disso não tinha segurança de continuar de dar o atestado de segurança da barragem. Então, preventivamente, por precaução, a partir do primeiro momento em que um dado foi divergente, a gente resolveu tomar a medida drástica de elevar o nível de alerta de 2 para 3 e tomar as medidas previstas no protocolo para garantir a segurança da população. As sirenes foram acionadas para avisar da mudança de nível de segurança. Elas serviram de alerta para cerca de 9 mil pessoas que moram em uma área secundária, que também pode ser atingida pelos rejeitos. Esta região, que inclui o centro de Barão de Cocais, fica a cerca de 13 quilômetros da barragem. Em caso de rompimento, a lama demoraria 1 hora e 12 minutos para chegar até ali. A Defesa Civil Estadual criou um plano de contingência para esvaziar o local. A Vale ela tem por obrigação, nas 24 horas do dia, fazer o monitoramento dessa barragem e avisar para a Defesa Civil e para o posto de comando em tempo real. Por quê? Não podemos perder 1 minuto. 1 minuto são várias ações que a gente já tem planejadas para agir. Outras medidas emergenciais, como a criação de barreiras de contenção,
devem ser realizadas pela Vale. Esta é a segunda vez que sirenes são acionadas em Barão de Cocais desde o início do ano. No primeiro alerta, em fevereiro, quando o nível da barragem subiu de 1 para 2, 454 pessoas da comunidade de Socorro, que fica próxima à barragem, foram retiradas de suas casas e realocadas em hotéis e pousadas da região. O drama só aumenta. Amanhã falo mais, não temos mais tempo. Vamos para São Paulo. José Luiz da Atena, o melhor do Brasil, falando sobre homem que foi amarrado e morto dentro de casa. Surdo-mudo assassinado na tela da Band agora para todo o Brasil. Um abraço, até amanhã. Tchau, meu povo.